Palavra do Senhor se renovam a cada momento, a cada dia, a cada manhã. Louvado seja Deus. Até mesmo Jesus nos ensina através da tentação que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca, porque a palavra é viva e eficaz, e a palavra é o próprio Cristo, e a palavra é que faz com que nós conheçamos a Deus, porque assim conseguimos conhecer, ver a Jesus. A palavra verdadeira, a palavra que penetra. Não é a palavra superficial. Posso estar decorando Bíblia, posso conhecer de capa a capa, posso viver anos na religião. Mas o Senhor tem um propósito e tem uma obra com cada um aqui, assim como tem com outros irmãos em outros lugares. Mas o que ocorre, como foi falado, o ego, o eu, o homem natural que não compreende as coisas de Deus, porque as coisas espirituais se discernem, ou seja, se percebe, se sabe, se conhece espiritualmente. Mas tem um preço, tem que renunciar, tem que obedecer, tem que buscar essa intimidade espiritual, para que Deus venha a nos dar as condições pelo Espírito Santo, porque de nós mesmos não temos condição para nada. Por isso que fala em Romanos, não é do que quer nem do que corre, mas é Deus que se compadece. Em 2 Coríntios 3, 5 também, fala que não que sejamos capazes de nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade dos que estão dando ouvidos para a voz dele, para os que estão dando ouvidos para o Espírito Santo, para os que estão buscando, mesmo que ainda não estejam vendo nem ouvindo claramente. Mas Deus quer fazer, quer mudar, quer transformar, quer nos firmar. Porque somos ainda, muitas vezes, estamos ainda como meninos inconstantes. E por isso que Paulo fala, né? Por isso não vos criei com alimento sólido ainda, porque não podeis suportar. Estamos no leitinho. Então precisamos galgar, precisamos dar lugar para o Espírito Santo. Queria compartilhar com os irmãos, já compartilhando da palavra. O Senhor possa nos falar aqui em Atos, capítulo 26, indo lá para o final. Aleluia. Aonde o apóstolo Paulo é levado já há algum tempo ali, primeiramente diante de Félix, e depois já passando para a mão de Festo. Chega a Festo um rei chamado Agripa e Berenice. O texto não fala quem é Berenice, dá a entender que é companheira, que é a rainha, mas não menciona, então ficamos apenas com o nome. No capítulo 26, onde o rei quer escutar da boca de Paulo, e o próprio Festus, que era o responsável ali sobre o cuidado de Paulo, fala para o rei, quer ouvir ele falar, e chamam a Paulo, e Paulo começa então a discorrer sobre o testemunho dele, sobre por que ele estava naquela situação. Então, no versículo, a partir do versículo 14, os irmãos conhecem em partes aí o testemunho do irmão Paulo, apenas a parte aqui onde ele estava perseguindo os cristãos, e aparece a ele Jesus como um resplendor de luz do céu, como esplendor do sol,
fala no 13, e no 14 ele fala: e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Era um provérbio da época que significava que era duro se opor a uma força maior. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e a herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Esta é a obra de Deus, as obras dignas de arrependimento. Já fala também o texto de Mateus 3:8. Os frutos dignos de arrependimento. Mas Paulo vai testemunhando sobre que Deus havia aparecido a ele e livrando ele do domínio da religiosidade, daquilo que prendia ele, as coisas desse mundo, dessa terra, achando que servia a Deus, achando que estava na religião correta, fazendo com que ele, imediatamente após 3 dias que Jesus falara com ele, começou todo o processo sobrenatural. A partir de 3 dias foram os olhos dele que foram abertos e caíram as escamas, e a partir dali o apóstolo Paulo começa a testemunhar, e aqui ele num testemunho, já fazendo deste testemunho uma pregação para homens ali poderosos, homens que estavam em posição de poder, de nobreza, sobre o que Deus havia o chamado. E ele fala que era para abrir os olhos dos que estão nas trevas, para que se convertessem à luz. Já diz também as Escrituras em João 3, lá no versículo 19. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. O homem natural está em trevas. O homem natural que não tem o Espírito Santo, que não estão sendo guiados, que não receberam essa luz, se encontram em trevas. E Satanás, o Deus desse século, fala em 2 Coríntios, também cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória de Deus, para que não venham ter conhecimento da verdade, para que não venham a receber esta luz. E o que ocorre é que o ser humano, ele por devido a esta natureza pecadora, decaída, a tendência é que ele firme os seus passos e as suas ideias naquilo que aprendeu, naquilo que conhece, na sua própria opinião. E a Bíblia de capa a capa não tem opinião, porque opinião é ideia sem fundamento, é juízo baseado em aparência. Logo, o servo de Deus não deve emitir opinião.
Ele deve buscar segundo a palavra de Deus, segundo o que Deus fala, segundo o que Deus ensina, porque até a própria palavra fala lá em Apocalipse 22, no final, que ai daquele que pôr ou retirar, aquele que tirar palavras desse livro, o seu nome será retirado do livro da vida, e aqueles que acrescentar, as maldições desse livro serão acrescentadas. Mas a misericórdia de Deus é tamanha, irmão, que Ele nos dá esta oportunidade de passarmos das trevas para a luz. Acontece que tem muita gente achando que está na luz, mas ainda se encontra na treva, porque nos finais dos tempos haveriam muitos falsos cristos, falsos profetas, enganadores, enganando e sendo enganados. E que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Então a obra de Deus fala lá em João 10, 38, que conheçais e acreditais que Ele, vamos lá no 10, João 10, 38, 10, 38, conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu estou nele. Porque mesmo vendo as obras de Jesus, mesmo vendo os milagres, muitos não criam. E acontece que nos dias de hoje Deus também tem feito milagre nas suas vidas. Jesus tem se apresentado. Acontece que falam com a boca, agradecem a Deus com a boca, mas o coração está longe. Viram as costas para Deus. Dão as costas para Deus. Então é necessário dar um lugar para o Espírito Santo, para as escamas caírem, para os olhos abrirem, para despertarmos do sono, porque há uma obra grandiosa que Deus quer fazer nas nossas vidas, e essa obra não é de um dia, nem de dois. Acontece que esta obra começa primeiramente pela transformação da nossa vida, de uma santificação, de uma purificação de nossos pensamentos, palavras, ações, a todo tempo, a todo instante. Esse é o processo do novo nascimento. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, já existe uma semente, já estamos caminhando, uns há mais tempos, outros há menos tempos. Acontece que o Senhor quer falar conosco através desta palavra hoje, porque tem muita gente que anda no meio religioso, muita gente, como aqui também já relatei, deu testemunho que depois de 5, 6 anos indo à igreja, e pregando, evangelizando, e eu pensava que eu estava já como Deus queria. E na verdade nem ainda hoje. Como o Senhor certa vez usou uma irmã, que eu fui no correio, senti de falar um versículo com ela, né? Aquele Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Eu nunca tinha visto a irmã, quer dizer, nem sabia se era irmã, se não era, mas eu senti de falar o versículo. E o Senhor usou ela para falar comigo. Sabe o que o Senhor falou pela boca dela? E você está buscando? Foi uma reflexão, foi um impacto ali na hora, de uma reflexão, porque a resposta que na hora me veio não estou buscando como deveria. Então muitas vezes achamos que estamos buscando como deveria, porque lemos a Bíblia, porque oramos, até mesmo jejuamos, podemos até ser usados em mistérios, em revelações, profecias, posso rodopiar, sapatear, está fazendo tudo. Mas como diz Mateus 7, 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, dará o reino dos céus, mas aquele que vai dar vontade do meu Pai. No 22, no 23, Jesus continua falando. E naquele dia muitos dirão, profetizei, expulsei demônios, fiz isso, fiz aquilo, preguei. Não, eu reuni lá com os irmãos, eu fui na rua pregar, eu fui levar alimento, ajudei o próximo. Parta de mim que eu não vos conheço.
Porque fez segundo o seu querer, segundo a vontade. Fez achando que estava ajudando o próximo e que estava fazendo uma grande coisa. Mas a obra de Deus começa em mim quando começa a haver uma transformação. Quando o fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, começa a crescer, frutificar. Quando eu começo a ser perseguido por estar fazendo a obra de Deus e eu percebo que isso faz parte, que eu tenho conhecimento que faz parte, porque Jesus foi perseguido e ele falou que nós passaríamos, seríamos perseguidos, seríamos injuriados, seríamos caluniados por amor do nome dele. E não quando tem um levante, uma perseguição, uma oposição, isso me desanima. Quando eu falo, não estou mais aguentando, leva a tua cruz e siga-me. E Jesus falou, há uma prova, há prova, o Senhor nos prova. Ele provou aquele povo no deserto por 40 anos, e o povo murmurava, e o povo reclamava, e Deus sustentava com a água tirada da rocha, Deus dava maná do céu, mas o povo continuava murmurando, e o coração endureceu, e por isso só dos homens acima de 20 anos, 600 mil homens pereceram, apenas 2. Josué e Caleb, só 2. 2 fiéis, 2 valentes, 2 que conseguiram enxergar e ver a promessa de Deus, conseguiram ser fiéis a Deus. Por isso nós temos que atentar, abrir, prestar atenção, abrir os olhos e no processo de conversão, dia após dia. Não basta apenas eu estar ali frequentando, eu estar cantando, eu estar orando, mas eu tenho que viver o Evangelho, receber a missão que Deus tem e a obra que Ele quer conosco, a começar por nós mesmos, porque essa espada de 2 gumes que penetra, ela primeiramente tem que penetrar na minha alma, no meu espírito. Ela tem que penetrar na minha junta, na minha medula. A palavra de Deus tem que arder no meu coração. Quando eu orar, eu tenho que arder também as orações, sentir o Espírito Santo, sentir alegria, sentir paz. Aquele que firma a mente em Cristo está em paz, como falou ali o irmão no Isaías 26, versículo 3. Jesus fala que ele veio dar paz, não a paz que o mundo dá. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a que o mundo dá. Quanta gente dizendo que é de Cristo e busca paz no mundo, busca paz na rede social, busca paz ali no momento com a família. É agradável estar com a família, é agradável comer uma pizza, um churrasco, estar em comunhão ali com a família, mas é mais agradável ainda estar em comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E a própria mãe de Jesus e os filhos, quando chegaram a ele para falar com ele, eis aí a sua mãe e seu filho, e Jesus fala, olha, os seus irmãos, né, sua mãe e seus irmãos, e Jesus fala, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem as minhas palavras e as executam, as praticam. Então o Senhor nos chama para fazer parte da família dele, escutar as palavras dele, praticar a palavra dele através do Evangelho, através do Espírito Santo nos fortalecendo, o Espírito Santo nos conduzindo, o Espírito Santo nos fazendo a obra que Ele quer nas transformação das nossas vidas e assim também transformar a outros, como o irmão Paulo. No seu testemunho fala que, olha, agora ele me enviou no 18 lá do Atos 26, para abrir os olhos das trevas, daqueles que estão totalmente cegos. Mas ainda há também escamas que eu preciso tirar dos meus olhos. Tem escamas que eu preciso tirar dos meus ouvidos, porque essa ação extraordinária que Deus fez com o irmão Paulo, mas acontece que nós ainda precisamos caminhar de maneira que sejamos testemunhos vivos, estarmos totalmente na luz, estarmos firmes e constantes, não sermos abalados com as ventanias, com as tribulações, com os problemas financeiros, com problema com o marido, com problema com mulher, problemas com o filho, problemas de pecado
pecados recorrentes que nós ainda e nem percebemos que não estamos agradando a Deus. O Senhor falou certa vez que o demônio do nada a ver está na minha igreja. Quantos falando isso não tem nada a ver? Tudo aquilo que o ser humano faz, motivado pelos seus desejos, pelos seus instintos, pelas suas paixões do ego, da carne, desagrada a Deus, é pecado. Ah, ver uma TVzinha não tem problema, mas acontece que agrada a Deus, eu estou edificando, eu tenho que mortificar, tenho que renunciar ao discípulo. Jesus nos chamou para ser discípulo. Jesus nos chamou para viver o reino dele, começa aqui conosco, em nossas vidas, é o Espírito Santo habitando, e aí eu vou ter alegria, aí eu vou ter paz, aí eu vou ter bom ânimo, aí eu vou ter o Espírito Santo guiando. E Paulo Aleluia. Continua falando para que receba a remissão dos pecados, ou seja, para que os pecados sejam perdoados, eu seja purificado. É um processo contínuo, irmão. Se fosse estalou o dedo, aceitei Jesus, fui batizado, pronto. Não, é uma luta constante, perseverante. Vós sereis meus discípulos se permanecer nas minhas palavras. Esse versículo fica no João 8:31. O 32 todo mundo fala e repete a todo tempo. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas perceba que existe uma conjunção aí, uma condição. E conhecereis a verdade. E o anterior fala, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Isso dizendo Jesus para os judeus que criam nele. Os judeus que criam nele eram os crentes, eram os cristãos. E é o que Jesus fala conosco. Para nós sermos libertos da ignorância espiritual do pecado, para que venhamos ter o discernimento, para que essa busca passe a fluir de maneira que Jesus venha nos alimentar de sobremaneira com a palavra, que nós não venhamos a balançar por qualquer problema, porque sabemos que vamos ter luta, teremos tribulações, e a tribulação que nós somos atribulados nessa terra serve para forjar. O discípulo se forja na fornalha, mas Jesus entra conosco na fornalha. Se eu estiver com ele, chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós, apegai-vos a ele, e ele vai nos fortalecer, porque Jesus não invade o nosso corpo, não é igual o indivíduo vai lá, fica possesso, não lembra do que fez, não lembra do que faz. Não! Nós temos que querer. O reino dos céus é tomado à força. A porta é estreita, por isso que não é de qualquer jeito, não é como eu quero. Olha como o Paulo aqui vai falando ali pro Agripa, que ele não foi desobediente à visão celestial que Deus mostrou para ele. Ele foi obediente. O discípulo precisa obedecer a Deus para que haja arrependimento e conversão verdadeira na vida dele e na vida dos próximos, porque esta obra digna de arrependimento, uma obra merecedora, uma obra correta, capaz, uma obra do Espírito Santo que modifica o ser humano, o homem e a mulher, faz que a mulher e o homem que esteja em pecado, pecador, passe a ser santo, que esteja em trevas, passe a ver a luz, que esteja no engano e no erro e na mentira, passe a ver a verdade. Mas muitos pensam que conhecem a verdade. Olha o que o Pilatos fala para Jesus, lá em João 18, Jesus falando sobre a verdade, ele, o que é a verdade? Pergunta para Jesus, mas vira as costas e fala, olha, eu não acho pecado nele. Mas a verdade ele não quis aceitar, porque cada um tem a sua verdade na sua religião, na sua crença, naquilo que pensa, naquilo que acha. Aleluia, Jesus. E aqui mais adiante, Festo fala em alta voz para Paulo, está louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar.
E o que Paulo fala para ele? Responde: não deliro, ó potentíssimo Festo, no 25. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Por isso que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, para os que se perdem. E mesmo diante desse testemunho, mesmo diante dessa palavra forte, poderosa, do homem espiritual, não quiseram receber, não aceitaram, mas consideraram, ele não é digno de morte. Mas os religiosos, os falsos, queriam. Porque odeiam a Jesus, escolheram Barrabás, escolheram o assassino, escolheram o pecado, preferem, amam, porque Jesus fez obras maravilhosas enquanto veio aqui na terra, e Jesus continua fazendo essa obra. Crede nas obras de Deus, crede nos milagres, porque Deus já fez no milagre na vida de cada um aqui, Deus tem feito. Então, credes em Deus, crede no Pai, crede no Filho, pelo menos pelas obras, mas crer não se trata apenas de acreditar, irmãos. Crer não se trata apenas de acreditar. Crer, porque acreditar, os demônios creem e estremecem. Agora o homem diz que crê e escarnece. Escarnece, sabe de que maneira? Escarnece não dando ouvidos à voz do Espírito Santo. Quando nós cruzamos o braço, nós também é uma maneira também de nós escarnecermos. É uma maneira de nós também não darmos ouvido, é uma maneira de estar zombando, porque mesmo que eu não esteja rindo, mas eu estou de braço cruzado. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que nós plantarmos, vamos colher. E se nós plantarmos no Espírito Santo, no Reino Celestial, nós vamos colher também coisas espirituais. E vamos colher o quê, irmãos? A vida eterna com Cristo Jesus. E tem coisa mais importante que isso nessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós vamos à casa do luto, quando nós estamos diante de alguém próximo, que partiu dessa aqui para outra, é que mais se vem uma meditação, pensar sobre esse assunto. E aí nós percebemos o quanto a vida é curta. E como diz o pregador, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Mas a palavra de Deus não é vaidade. A palavra de Deus é real, é verdadeira e penetra como uma espada. E se nós abrirmos nossos ouvidos nos dias de hoje e no dia de sempre, a todo tempo, a todo instante, vamos estar revigorados, vamos estar fortalecidos, vamos estar firmes na rocha, porque aquele que firma na rocha é o homem, a mulher prudente firma na rocha, que é Cristo. Mas para firmar na rocha eu preciso buscar intimidade espiritual, eu preciso me alimentar com alimento que desceu do céu, o pão que desceu do céu. Nós precisamos estar em intimidade com o Espírito Santo. Aleluia. Chegando a Deus e chegando a vós, para que não sejamos como o Festo, falando que a palavra da cruz é loucura. Aleluia. E nós sabemos, irmão, que o que estamos aqui já receberam esta semente poderosa, já receberam esta palavra. Creio que a maioria aqui já deu um passo em confessar Jesus e já está caminhando, mas ainda há uma batalha, ainda há um tempo para caminharmos neste deserto da vida, aonde quem alimenta pode ser um deserto. Mas é Deus que dá o sustento, não deixa faltar água, não deixa faltar o pão, não deixa faltar a veste, e tem uma nova Canaã logo ali à frente, tem uma terra que mana leite e mel, existe uma cidade celestial, e nós fomos chamados para ser cidadão do céu, e estamos vivendo aqui na terra, de maneira que, como passageiro, peregrinos e forasteiros, mais alegres, felizes, contentes, em paz, mesmo com as lutas, mesmo com as tribulações, creia que Ele está fazendo uma obra que Ele quer fazer, se ainda não está, se não está, não olhe para trás, não importa o momento da tua fraqueza, não importa o momento da tua tristeza, dá lugar para o Espírito Santo que Ele vai te renovar
hoje, dá lugar para o Espírito Santo nesta noite, nesta madrugada, dá lugar para o Espírito Santo no dia de amanhã. Não faz como a maioria quando sai do culto. Foi bom culto, irmão, foi uma bênção, mas pregaram o quê? Eu não sei de que pregaram, mas foi muito bom porque eu chorei, porque eu ri. Que seja o Espírito Santo falando com cada um aqui, comigo e contigo, irmão, porque a obra do Senhor é esta, obras dignas de arrependimento, estarmos arrependidos, não somente naquele dia que levantamos as mãos e falamos, eu confesso a Jesus, eu sou um pecador, mas arrependido a todo momento de não estarmos ainda, mas sabendo que Ele que nos fortalece, Ele que está à frente, Ele que quer fazer esta obra maravilhosa e completar a carreira para que possamos ali, como o irmão Paulo, estar dignos, mesmo ali entre cadeias, entre prisões, mas a palavra não estava presa, porque o Espírito Santo há liberdade. E falava com ousadia e vivia aquilo que pregava. Amém, irmãos? Que Deus possa nos fortalecer. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Amém. Até aqui, irmãos, Deus tem nos falado